No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Peter e sua família viraram personagens bíblicos e até chegaram a causar diversos problemas em diferentes épocas importantes. Após o Peter junto da família terem ficado presos em um hotel devido a uma tempestade, e como não havia nada para fazer no local por um bom tempo, Peter, ao ter encontrado uma Bíblia perdida vasculhando as coisas, logo resolveu ler algumas das histórias mais famosas com sua família, e chegou a passar pela história de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, e também do Noé construindo uma arca para salvar todos de um dilúvio. O episódio começa com uma noite chuvosa em um hotel, enquanto a família estava assistindo a um dos canais mais altos da televisão, chegando a causar um grande desconforto em todos da família, com o Chris até mesmo ficando surdo devido ao alto volume. Em seguida, o noticiário interrompeu o programa para uma notícia urgente, e informava que além da forte chuva um furacão também estava passando por todo o estado. E não bastando isso, a família também acabou ficando sem energia. Porém, como estavam todos juntos e seguros ali, eles não precisariam se preocupar com mais nada. Até o momento em que Lois acabou percebendo que eles esqueceram do Brian, mas graças ao Peter e sua inteligência o cão estava são e salvo. Em seguida ele comenta que como estavam sem TV e sem internet, cada um teria que ir pro banheiro e fingir que não escutavam o que o outro falava. Porém, como ele chegou a molhar o chão enquanto fazia suas necessidades, acabou precisando usar boa parte das toalhas do local para conseguir limpar. Em seguida Meg questiona o que fariam durante esse tempo, e com isso Peter decidiu vasculhar uma gaveta para encontrar algo que pudessem brincar, o que resulta com ele encontrando um objeto íntimo já usado, mas também chegou a encontrar aquela Bíblia Sagrada, com o Peter mais uma vez demonstrando não ser inteligente, pois nem sequer sabia o que era uma Bíblia Sagrada. E após a família recordar o tempo difícil que o Brian estava passando, Lois o aconselhou que desse uma lida na Bíblia pois iria acabar gostando. E então, após o Stewie recordar de qual comunidade eles estavam zoando, Peter resolveu escutar a Lois e pela primeira vez ler a Bíblia, começando pelo princípio em que falava que Deus havia criado os céus e a terra, e em seguida somos levados até o conhecido Jardim de Éden, onde morava o primeiro homem e a primeira mulher Adão e Eva. E enquanto ele comentava sobre suas folhas serem de urtigas, ao mesmo tempo que falava de um jeito inusitado sobre sua parceira, Deus acabou intervindo nas suas palavras falando como elas soavam erradas, e logo foi questionado se não havia nada de legal para fazer por ali, e também quando faria o seriado famoso pelo seu ambiente de escritório. Parece que vocês não estão gratos. Afinal deles, a água, o sol, um roteiro claro para odiar os gays. Ao mesmo tempo Adão mostrava estar entediado, e logo sugeriu que desse nome para cada uma das coisas do paraíso. Porém logo descobrimos que ele não era muito bom para inventar nomes, e Eva por outro lado parecia ser boa nesse quesito. Após isso Deus acabou aparecendo ali falando que sairia pro fim de semana, pois iria acompanhar a sua namorada em uma mostra de artes. E após revelar que iria passar o final de semana comendo bolinhas de queijo, Deus também resolveu dar alguns avisos antes de se ausentar, e um deles era que não poderiam comer as maçãs. Um tempo depois, enquanto eles passeavam pelo jardim, e Eva sugeria algumas frutas deliciosas que eles poderiam comer, Adão por outro lado só conseguia pensar nas maçãs, e de repente chegam a ser questionados se gostariam de comer as mesmas, com a Eva intervindo e logo recordando Adão do que Deus havia dito, porém ele não lembrava de algo importante que Deus pudesse ter falado. Ao mesmo tempo Eva chegou a ser influenciada para que comesse a maçã, e a cobra revelou que além de ter o desejo de ver alguém comendo, também pediu para que a Eva comesse a maçã enquanto olhasse para ela, o que resultou com praticamente todas as maçãs sendo devoradas pelos dois, ao mesmo tempo que Deus chegava de seu fim de semana e se deparava com aquilo. E mesmo com Adão se desculpando pela sua irresponsabilidade, Deus acabou os expulsando de uma vez por todas do paraíso, e foram levados para um local que era totalmente o oposto do Jardim de Éden, de volta com a família, enquanto as crianças questionavam o que aconteceu depois na história, pois queriam saber como eles fizeram para que os filhos tivessem filhos. E então Peter revela que muitas filhas se relacionaram com seus pais, enquanto muitos filhos tiveram que se relacionar com suas mães. Momentos depois, enquanto Peter assistia um casal brigando no estacionamento, e tentava de toda forma escutar o que eles comentavam durante isso. Em seguida Peter decidiu ler mais uma história da Bíblia, e dessa vez iria contar a história da vez em que os animais embarcaram em um cruzeiro, também conhecida como a história da Arca de Noé, com ele chegando a receber ordem de Deus para construir uma arca, e o Peter aproveitou para parodiar um famoso comediante na história. De volta na história, enquanto nós servia um bolo de chocolate a seus filhos, ao mesmo tempo que eles revelavam que não teriam aula, falando que mais um caso de apedrejamento acabou ocorrendo na escola, o que resulta neles discutindo sobre o verdadeiro culpado da situação. Em seguida Noé conta para sua esposa que estava construindo uma arca. Estão brigando de novo.
Se ficar em silêncio, consegue ouvir a quinta palavra. Sempre. Nunca. São meus animais. Michelus Ultra. E logo revelou o que vinha usando para construir o barco gigante, pois estava nada menos que pegando a madeira da casa do seu vizinho. Já um tempo depois, quando a arca estava pronta, e Noé falava onde cada casal de animal ficaria, escolhendo as piores acomodações e também as piores companhias para todos eles. E então, quando o dilúvio enfim chegou e a arca já havia zarpado, Noé acabou mudando de comportamento com os seus filhos no barco, agindo de uma forma totalmente sem paciência com ele, ao mesmo tempo que o ensinava de forma rigorosa como funcionava o barco. Porém, no final ele acabou percebendo quão rigoroso estava sendo, e liberou seu filho para ir ver uma revista adulta que havia guardado. Momentos depois, enquanto Noé explicava para os animais aonde eles precisariam fazer suas necessidades, Deus logo apareceu ali o questionando se havia trazido todos os animais, porém logo descobriu que ele preferiu não trazer alguns em específicos. Além do mesmo presenciar a sua filha sendo levada por aquela ave gigante, Noé também acabou avistando uma terra firme depois de vários dias, e voltando para aquele tempo chuvoso. Enquanto Chris estava bastante ansioso para a próxima história da Bíblia, Lois não aguentava mais aquelas chuvas impedindo de saírem do quarto, e resolveu fazer uma caminhada para buscar comida. Porém, ao ter aberto a porta acabou se deparando com uma pessoa atrás de abrigo, e então resolveu que seria melhor dar uma olhada no frigobar. Durante isso, Peter acaba se lembrando de mais uma história, e resolveu ler para sua família a última ceia da Bíblia. Situado a uma semana antes da Páscoa daquela época, Jesus e Maria de Madalena decoravam os ovos como aqueles que vendiam em farmácias, e também conversavam sobre fazer uma noite romântica. Porém, Jesus teria um encontro marcado para jantar com seus discípulos. Com isso, Maria logo entendeu e o liberou, já que os rapazes estavam lhe esperando, mas não antes de o aconselhar que trocasse de roupa para o jantar. No entanto, ele não estava nem um pouco interessado em ouvir seus conselhos. Já em um outro local, um daqueles discípulos de Jesus era confrontado para que o dedurasse, e além de 30 moedas também ganhou 2 bolas de tênis para fazer aquilo, e sem pensar 2 vezes ele logo entregou o seu amigo, falando exatamente onde ele estaria junto de seus outros discípulos. De noite em um restaurante, Jesus e seus amigos aguardavam que alguma mesa ficasse vaga. Cristo? Sim, somos nós. É de Cristo? Não, Jesus Cristo. Eu sou o Ed Cristo. E enfim chegam a ser levados até aquela bastante comprida, onde Jesus teria algo importante para falar com seus amigos e seguidores, e chegou a compartilhar com eles a informação de uma pizza enorme, ao mesmo tempo que o momento era guardado com uma foto. Em seguida, Jesus também compartilha com seus amigos uma outra informação, pois já tinha noção que algum de seus discípulos iria lhe trair, apenas não sabia quem seria o mesmo. Com isso, todos acabaram achando que fosse aquele seu seguidor específico, enquanto o verdadeiro traidor passava totalmente despercebido. Não vamos julgar tão depressa. Nós somos melhores. Quieto, Judas. Há um Judas entre nós. E é o Lucas. E então, após eles terem provado do pão junto do vinho, um outro soldado acabou chegando ali para levar Jesus preso, mas não antes de uma briga de galo acontecer entre eles. De volta com a família, a falta de luz e a tempestade já não eram mais problema. E após terem recordado que foi bom o tempo que passaram ali juntos, a família então logo saiu do hotel para voltar para casa. Porém, a residência estava totalmente molhada depois da forte chuva, e o Brian recordava que foi deixado pela família para jogar no Vasco.